Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui no canal Lu Educativa. Eu sou a professora Luciane de Deus e hoje nós vamos dar continuidade sobre o nosso estudo, sobre currículo, base nacional comum e parte diversificada. Na aula de hoje vamos falar sobre um tema essencial para quem estuda educação, pedagogia ou se prepara para um concurso, currículo escolar, com foco em dois elementos fundamentais: a base nacional comum e a parte diversificada. O que é o currículo? Antes de falar das partes do currículo, precisamos entender o conceito geral. O currículo não é apenas uma lista de conteúdos. Ele representa as experiências de aprendizagem oferecidas aos estudantes, os conhecimentos, habilidades e valores que a escola considera importantes, a forma como o ensino é organizado e desenvolvido. Segundo a perspectiva da legislação educacional, o currículo é um instrumento que orienta o trabalho docente, o trabalho dos professores, a organização da escola, como é que a escola vai funcionar, a formação integral do estudante, ou seja, ele é muito mais amplo do que um simples planejamento de aula. Ele é um documento que norteia todo o trabalho da vida da escola, né? Como é que funciona, quem é que vai trabalhar, o que é que o aluno tem que aprender. Tudo isso é trabalhado nessa parte do currículo, né? Dentro do currículo. Fundamentação legal do currículo. No Brasil, o currículo é orientado principalmente pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB, Lei nº 9.394/1996, que é bastante conhecida, né? De acordo com a LDB, o currículo da educação básica deve ter uma base nacional comum e uma parte diversificada. Essa divisão é fundamental para equilibrar a unidade nacional da educação e o respeito às diversidades regionais e locais. Ou seja, nós vamos ver que dentro do currículo tem essa divisão, porque, ao mesmo tempo em que ela serve como modelo para estruturar toda a educação dentro do país, ela também é flexível, porque ela deixa, ela respeita as diversidades regionais e locais. Ela respeita o que tem de diferente em cada estado e dá oportunidade para que os estados se adequem, às suas culturas, às suas realidades dentro do currículo, tá bom? Essa organização busca garantir tanto a igualdade de oportunidades educacionais quanto a valorização da identidade cultural de cada região. Base Nacional Comum. Vamos começar pela Base Nacional Comum. O que é? É o conjunto de conteúdos, competências e habilidades obrigatórias que todos os estudantes do Brasil devem aprender, tá? Por isso que é Base Nacional Comum. Isso é comum a todos os estudantes dentro do território nacional brasileiro. Não importa o estado. Todo mundo tem que seguir essa Base Nacional Comum, tá? Comum para todo mundo, igual para todo mundo, geral. Ela garante que, independentemente da escola ou da região, todos tenham acesso a um núcleo essencial de conhecimentos. Tem componentes curriculares que são iguais para todos, e todos têm que ter acesso e oportunidade de aprender esses componentes curriculares. Objetivos principais: promover a equidade educacional, ser justo com todos os alunos, assegurar uma formação básica comum, todos aprendam os mesmos componentes curriculares, as mesmas matérias, conteúdos, porque já pensou, um aluno do estado de São Paulo estuda uma coisa, chega lá no Amazonas é outra coisa totalmente diferente, aí vai prestar vestibular, como, Faltando conteúdo, faltando matéria, tudo diferente, não dá. Garantir o direito à aprendizagem. Todos os alunos têm o seu direito à aprendizagem garantidos. Exemplos de áreas contempladas: língua portuguesa, matemática, ciências, história, geografia, artes, educação física, tá? Todos esses componentes curriculares
fazem parte do currículo da base, né, dentro da Base Nacional Comum Curricular. É igual para todo mundo. Hoje, essa base está fortemente associada à BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, que detalha competências e habilidades por etapa de ensino. A Base Nacional Comum é essencial para evitar desigualdades educacionais, estabelecer parâmetros mínimos de qualidade e orientar políticas públicas educacionais também, tá bom? E a parte diversificada do currículo, o que é então? Agora vamos para a segunda parte, que é a parte diversificada. O que é? É a parte do currículo que complementa a Base Nacional Comum, considera as características regionais, culturais, sociais e econômicas. Então, ela faz duas coisas, olha só, ela complementa, ela não substitui, não é? Ela vem para agregar, para somar a Base Nacional Comum. E ela leva em consideração as características regionais, culturais, sociais e econômicas de cada estado. Objetivo: adaptar o currículo à realidade dos estudantes, ou seja, enquanto a base é igual para todos, a parte diversificada é diferente para todos, nós podemos dizer assim. Valoriza a identidade local, torna o ensino mais significativo e aproxima a escola da comunidade. Tá? Então você guarda isso. A base nacional é igual para todo mundo, mas a parte diversificada é diferente, não é? Por isso que ela é diversificada, porque em cada estado você tem essa abertura para trabalhar o que é que cada estado tem de diferente dentro da sua cultura, dentro da sua região, e ter isso respeitado e trabalhado com seus alunos, né? É muito importante. Exemplos: cultura regional, história local, atividades econômicas da região, línguas estrangeiras específicas e projetos interdisciplinares. Tudo isso é trabalhado dentro da parte diversificada e de acordo com cada região do país, não é? Cada estado vê, cada região ali vai ver o que é mais importante dentro do seu currículo e fazer as adequações que acharem necessárias para serem trabalhadas. Importante: a parte diversificada não é menos importante que a base e nem mais importante que a base. Pelo contrário, ela é essencial para tornar o ensino contextualizado. Ela também dá sentido ao que é aprendido. Essa parte permite que a escola exerça sua autonomia pedagógica e dialogue com a realidade dos alunos. Não é? Tem certas coisas que não tem conversa, não tem discussão. Minha base nacional comum não tem diálogo. Ela tem que ser seguida, né, e é obrigatório. Tudo que ela impõe para a escola tem que ser seguido. Enquanto que a parte diversificada não, ela não é obrigatória em certos aspectos, né? Mas ela deixa essa liberdade para a escola se adequar àquilo que ela julga que é mais importante para a sua comunidade. Ela pode colocar dentro do seu currículo certas coisas que podem ser diferentes de um estado para outro, de uma região para outra, mas é legal que a escola tenha essa autonomia para julgar, né? O que é importante para a minha comunidade, o que é importante dentro da minha escola, na realidade dos meus alunos, que às vezes não é importante para São Paulo ou para Amazonas, mas aqui, por exemplo, dentro do Espírito Santo é importante. Então a escola tem essa abertura dentro da parte diversificada, trabalhar conteúdos, né, matérias, o que elas julgam necessárias, importantes para não perder a sua cultura, né, para não perder a sua parte histórica. Isso é bem importante e bem interessante trabalhar. Eu separei aqui alguns exemplos de como que alguns estados trabalham essa parte diversificada dentro dos seus currículos. Eu achei interessante passar para vocês. Olha só, exemplos e contextos por região, né, da parte diversificada. A Bahia, por exemplo, a Secretaria de Educação da Bahia cita a incorporação de aspectos da cultura local, artes, religião e fortalecimento da língua no contexto de sua parte diversificada. São Paulo. Municípios como o de São Paulo inseriram aulas de programação e letramento digital como parte diversificada. No Espírito Santo,
né? O Espírito Santo adotou protocolos de currículo que valorizam o protagonismo estudantil, projeto de vida e a convivência. Em São Paulo também agora também tem esse projeto de vida, né? Para trabalhar com as crianças, com os alunos. No Paraná, utiliza a parte diversificada para incluir disciplinas como filosofia, sociologia e língua estrangeira moderna. Região amazônica, frequentemente integra saberes indígenas, influências regionais e temas de sustentabilidade e conservação da floresta, devido às características locais. Ah, e é interessante, tem até regiões que são ribeirinhas, né? Que de acordo com a estação do tempo, lá quando chove muito, há uma mudança até nas provas nas escolas. Quando as escolas também, por conta do nível dos rios, né? Não tem aula, né? Eles mudam também. Uma coisa assim, não sei te dizer certinho, mas tem essa mudança dentro do currículo, eles têm essa adaptação dentro do currículo, por conta da região, né? Dos tempos de seca e de chuva nas regiões ribeirinhas. É interessante você pesquisar também, que é bem legal. A implementação varia conforme o projeto político-pedagógico de cada rede de ensino estadual e municipal, visando valorizar a cultura local, economia e características geográficas, né? Como eu disse, eles levam em conta a cultura local, a economia e também as características geográficas, né? Se tem muita chuva, pouca chuva, tudo isso entra dentro do projeto deles, né? Do projeto político-pedagógico das escolas. Relação entre base comum e parte diversificada. Agora vem um ponto muito importante. Essas duas partes não competem entre si, elas se complementam. Como eu disse anteriormente, né? Uma parte não é melhor que a outra, nem menos importante do que a outra, mas elas se complementam, elas se completam. Podemos entender assim, que a base nacional comum, ela é obrigatória, né? Ela é nacional para o Brasil todo, né? E padroniza, ela sugere, assim, ela impõe, na verdade, né? Por isso que ela é obrigatória, ela impõe um padrão para as escolas seguirem, né? Dentro do currículo tem que ser dentro daquele padrão ali, tá? E a parte diversificada, ela é flexível, local, regional, contextualiza, né? Contextualizada, tá bom? Então ela tem essa flexibilidade, ela pode ser mudada, não é? Ela pode ser adaptável a cada região, ao contrário da base nacional comum. Isso é importante você gravar, né? Quiser deixar anotado para você não esquecer, é bem importante. Que a base nacional comum, ela é obrigatória, ela é nacional, ela vale para o Brasil todo, né? Todo o território nacional brasileiro, e ela padroniza, ela é um padrão a ser seguido. E padrão é padrão, não tem diálogo ali, né? Ali não se discute. É uma lei que tem que ser seguida. E a parte diversificada é flexível. Eu faço as adaptações que eu achar, que eu julgar necessário dentro do meu contexto de vida, né, escolar ali, dentro da minha comunidade. O que é que eu posso manter ali dentro, mudar dentro desse contexto? O que é que eu posso trabalhar junto com a base nacional comum que eu acho importante para a minha comunidade. Então, eu vou mexer na parte diversificada, tá? A parte diversificada você mexe, você modifica. A base nacional comum não tem como você mexer, tá? A base garante o mínimo comum, né? A base nacional. Ela garante o mínimo comum, mas ela garante. Pelo menos é o que é esperado que as escolas cumpram, né? E a parte diversificada garante identidade e relevância, né? Dentro da sua realidade ali de vida. O equilíbrio entre essas duas dimensões é o que torna o currículo democrático, inclusivo e significativo, não é? Esse equilíbrio que há entre a base nacional comum e a parte diversificada faz com que o currículo seja democrático, que ele respeita as diferenças entre os estados, entre as regiões, entre essas adaptações dentro da parte diversificada, né? Ele inclui, faz essa inclusão das diferenças, que o nosso Brasil é muito grande e muito diferente de uma região para outra, né? E o que torna o ensino significativo, porque nós sabemos que o aluno ele aprende melhor
aquilo que ele consegue colocar em prática. E se a escola consegue, né, a região ele consegue trabalhar, colocar o que o aluno vivencia dentro do seu dia a dia, do seu contexto familiar, cultural, ele traz aquele aprendizado para dentro da vida dele, ele vai com certeza ter um ensino mais significativo, né? Mais prazeroso, e ele vai conseguir entender melhor o que é ensinado. Então, quando a escola consegue fazer essa ponte, né? Trazer o ensino, levar o ensino para o aluno, e o aluno conseguir aplicar dentro do dia a dia dele, é o que a escola espera, né? Que aí ele realmente vai conseguir aprender. A aprendizagem vai realmente acontecer de forma efetiva. Em 2026, a educação básica brasileira opera com a obrigatoriedade da integração entre a Base Nacional Comum Curricular, da BNCC, e a parte diversificada, focando no desenvolvimento de 10 competências gerais, né, como pensamento crítico, cultura digital, empatia e autoconhecimento, tá bom? Isso é o que vai mais ser trabalhado dentro do nosso currículo. A BNCC define as aprendizagens essenciais, enquanto a parte diversificada contextualiza o ensino. Não é? A BNCC define o que é mais importante para o aluno aprender. E a parte diversificada contextualiza o ensino. Como é que eu posso fazer esse ensino acontecer? Né? Destacando-se a implementação obrigatória da computação e foco socioemocional. Tá? Como é que eu faço o ensino acontecer? O que é que eu posso mudar, né? Acrescentar, trabalhar de diferente ali, né? Importância para professores e concursos. Esse tema é muito cobrado em concursos públicos, provas de pedagogia, formação docente. Você precisa lembrar que a base, né, o currículo é a base, mais a parte diversificada. Nosso currículo dentro da educação, ele é feito pela Base Nacional Comum, curricular, né, mais a parte diversificada. A base é obrigatória e nacional, né? A base é o que todo o nosso ensino é construído em cima dessa base, tá? Ela é obrigatória e nacional. E a parte diversificada, ela é contextual e flexível. As regiões têm essa liberdade de mexer nessa estrutura, não é? Não é uma estrutura fixa. Você pode mexer, pode alterar, pode acrescentar, pode trabalhar ali o que você vivencia dentro da sua região, dentro da sua realidade de vida. Enquanto que na base, ela não é flexível, ela é fixa, tá? É uma obrigatória e fixa. Eu tenho que seguir aquele modelo e pronto, eu posso acrescentar, mas eu não posso tirar dessa base nacional comum, tá? Além disso, para o professor, ajuda no planejamento, orienta práticas pedagógicas e favorece o ensino mais eficaz. Essa base nacional comum curricular, ela serve de base para todas as escolas do Brasil. Então, todos os professores têm que trabalhar, fazer todo o seu planejamento, seu ensino, as escolas fazem seus projetos pedagógicos em cima da Base Nacional Comum Curricular, tá? Então, ela serve como orientação pedagógica, né, muito eficaz, favorecendo uma igualdade entre os ensinos de um estado para outro. Porque, se não imaginou, um estado poderia ter um ensino muito melhor, digamos assim, do que um estado em outro estado, né? Então, para que não haja essa diferença gritante, a base serve para todas as escolas do Brasil. E cada região, cada estado, cada município faz as suas pequenas adaptações, né? Ela vai acrescentar aquilo que ela julga que está faltando às vezes, né? Que é importante trabalhar, mas ela tem essa liberdade. Mas o aluno não perde, né? Se ele mudar de um estado para outro, ele não vai ficar para trás de ninguém, digamos assim, né? Ele vai ter a base dele vai ser a mesma que de outro colega de outro estado, tá? É por isso que ela é nacional. Resumo final. Vamos recapitular. O currículo organiza o processo educativo, tá? Ele serve para pôr ordem, para tudo ser organizado, não é? Para não virar bagunça dentro do território nacional brasileiro, não é? Como eu disse antes. Já pensou se cada estado inventa seu próprio currículo?
nós estaríamos bem bagunçados, né? Ele é composto por duas partes principais: a base nacional comum, que garante a igualdade, e a parte diversificada, que é a parte diferente, que valoriza a diversidade, as diferenças entre as regiões. Ambas são fundamentais para uma educação de qualidade, tá bom? Então, nosso estudo hoje foi sobre isso, né? Sobre discutir o que é a Base Nacional Comum Curricular e o que é essa parte diversificada. Espero que você tenha gravado, tá? Que a Base Nacional Comum Curricular, ela é igual para todo mundo, ela é obrigatória e ela não é flexível. Enquanto que a parte diversificada é a parte diferente. O que é que eu posso trabalhar de diferente na minha escola, dentro, né, dentro daquela região, daquela realidade? É a parte que eu posso mexer no currículo. Ela não é fixa, ela é flexível. Eu posso alterar, eu posso mexer. E a base nacional comum, eu não posso alterar nada, não posso mexer. Tenho que trabalhar com os meus alunos, ela é obrigatória. Eu tenho que trabalhar igual para todos os alunos. E a outra parte eu posso mudar, eu posso adaptar, eu posso fazer modificações, tá? Agradeço muito você que ficou comigo até o final dessa aula. Espero que você tenha gostado, que você não tenha ficado com dúvidas. Embaixo, na descrição do vídeo, eu vou deixar os slides dessa aula para você poder imprimir e ler certinho, grifar, anotar, para você não se perder, para você gravar para sua prova, se você está estudando para isso, tá bom? E se você ainda não é inscrito nesse canal, não é inscrita, convido você para fazer a sua inscrição. Você não paga nada por isso. É só você fazer a inscrição, ativar o sininho de notificações, deixar o seu joinha, isso fortalece muito o nosso canal. E compartilhar com seus amigos, estudantes, professores, por quem você, né, sabe que também está estudando esse assunto, tá? Muito obrigada de coração e espero encontrar você na nossa próxima aula, onde nós vamos estudar sobre a entrada das crianças de 6 anos no ensino fundamental. Um abraço bem grande e encontro você na nossa próxima aula. Até lá!